movimento circular uniforme, mais algumas equações aí da física que a gente precisa para passar no Enem. Vamos lá, o que significa movimento circular uniforme? Então a gente vai utilizar as mesmas equações praticamente lá de movimento, né, uniforme, agora só que a gente está fazendo movimento em círculo, né? Ou seja, esse uniforme está valendo ainda, ele está valendo para quem? Para nossa velocidade. Ou seja, a nossa velocidade ainda é constante, beleza? Então vamos lá. Quando a gente está em um movimento que é circular, a gente tem o quê? A gente com certeza tem essa velocidade, certo? Que é a nossa velocidade constante, também chamada de velocidade escalar ou tangencial, tá vendo? Ela é sempre tangente a esse círculo aqui. Quando você percorre, né, um determinado espaço, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Então, se eu estou com essa velocidade e eu estou percorrendo algum espaço, esse espaço é meu ΔS. Se eu percorro esse espaço, eu gasto um certo tempo. Vamos supor que eu saí do ponto A e fui para o ponto B, né? Então, se eu sair do ponto A para o ponto B, eu percorri um certo espaço. Com isso, eu vou ter lá que a minha velocidade é meu ΔS por ΔT, né? Certo? Saí de um ponto final, fui para um ponto inicial, né? Ponto inicial, saí de um ponto inicial, fui para um ponto final. Conferência, né? Então, aqui seria trocado o nosso ΔS pela circunferência, que seria 2πr, tá? Então, ΔT, como a gente está trabalhando com movimento circular, ele é trocado, né? ΔT, que era tempo, continuará sendo tempo, mas com outro formato, com outra letrinha que a gente chama de período. Já já vamos falar do período, beleza? Então, aqui no ponto eu tenho um centro, correto? E aí, acabamos de saber que a gente consegue calcular a velocidade por esse sistema aqui, tá? Antes de entrar nas outras equações, eu vou falar para vocês o que é o nosso período, tá? Para quem não sabe, o período, ele é o que? Ele é o tempo gasto numa volta completa, tá? Então, quando você dá uma volta completa, duas voltas completas, você gasta um certo tempo. Então, período é o tempo gasto para dar uma volta completa, tá? Então, o período é dado como 1 sobre a frequência. E aí a gente fica pensando, frequência? O que é frequência? Frequência, galera, é nada mais, nada menos que o inverso do período. Mas aí, para que vocês consigam lembrar, a frequência é o número de voltas, certo? O número de voltas, certo? Tempo, que é o nosso período, né? Então vamos supor que você deu uma volta completa, você gastou um certo tempo. Então, ó, se você for observar bem, período é 1 sobre a frequência e a frequência, que é o número de voltas sobre um tempo, é 1 sobre o período. E aí a gente vem para as unidades desses camaradas aqui, tá? Período, a unidade dele é segundo, tá? A gente está falando de tempo, né? Então, a unidade no Sistema Internacional de Medida é o nosso S minúsculo de segundo, tá? Vou colocar aqui, ó. Segundo. E frequência. Frequência, ela tem duas unidades aí. Lembrando que período também pode aparecer em horas, tá? Então, para que você, quando você for fazer exercícios, lembre que se tiver em quilômetros por hora a velocidade, o período vai estar em horas, claro, né? A não ser que o exercício peça para você fazer a conversão, tá? A frequência é o número de voltas por um certo tempo. Então, a frequência na nossa unidade usual é dada em Hertz, tá? RZ, Hertz, tá? Ou RPM também, tá? Então, Hertz seria rotações por segundo e
RPM seria rotações por minuto. Caso você precise converter, basta lembrar que em um segundo você dá 60 rotações ou revoluções por minuto, tá? Se você quer fazer o contrário, basta dividir por 60. Velocidade, né? Velocidade é dada por 2πr dividido pelo período, mas a gente sabe que como o período é 1 sobre a frequência, a gente pode utilizar que a velocidade pode ser 2π vezes a nossa 2πr, claro, vezes a frequência. Então estamos trabalhando com velocidade linear, tangencial ou também a famosa velocidade escalar, que foi isso que eu mostrei para vocês. Acontece que quando você faz esses movimentos que acabamos de ver, né? Então você viu lá que tinha a nossa velocidade tangencial, né? Em cada ponto, certinho. Quando você percorre um certo espaço, você também percorre num círculo um ângulo, que é esse nosso θ aqui, tá? Esquecemos de colocar aqui, então aqui é o delta θ. Então você varia de um ponto A para um ponto B, você desloca um certo ângulo, né? Então, com isso, você tem o que chamamos de velocidade angular. Então, vou colocar aqui, ó, velocidade angular, que é trabalhado com esse Wzinho aí, tá? A velocidade angular, como nós estamos falando de uma volta, vamos pensar numa volta completa. Então, dentro desse círculo aí, que é esse ângulo, uma volta completa em radianos, né? Sabemos que uma volta completa são 360 graus. E 360 graus denomino aí uma volta completa 2π, né? Uma volta completa 2π, né? Então lembrando que seria, ó, velocidade angular é o nosso delta θ, que é o ângulo, variando num certo tempo, né? Decide colocar isso. Então, ó, quem que é o nosso delta θ? 2π, porque metade de uma volta é π, 180, né? 360, 2π. E o nosso delta tempo aqui, variação de tempo, é o nosso período. Lembrando também que você pode utilizar, né? Sabendo que período é o inverso da frequência e vice-versa, a gente pode trabalhar também com 2π vezes a nossa frequência. Então temos duas equações aí para você trabalhar, né? Velocidade angular quando você se trata de ângulo, tá? Então por isso que é fácil, ó. Angular se trata de ângulo, então a velocidade que está aqui neste ângulo, e a nossa velocidade escalar, linear e tangencial, que são essas duas belezuras aqui. Tranquilo? Tem mais uma coisinha. Elas podem se relacionar. Como assim, professor? Qual que é a relação? Galera, olha, se você for ver bem aqui, ó, velocidade não é 2πr vezes o período? Então você consegue observar uma coisa aqui, ó. Esses camaradas aqui, ó, 2π sobre período é quem? Olha quem está aqui. Velocidade angular. Então, ó, a nossa relação de velocidade angular colinear vai ser dada, trocando aqui agora, ó, 2π sobre t, 2π sobre t, 2π sobre período, é igual a W vezes. Então, temos aí a nossa relação de velocidade linear com velocidade angular. Só para fechar, sabemos que velocidade é dada em metros por segundo e a nossa velocidade angular é dada em radianos por segundo. Vamos lá, ó.
Uma pessoa está em repouso na superfície terrestre sobre a linha do Equador. Considerando que o raio da Terra, olha que beleza, já temos alguma informação aqui, né? O raio da Terra é de 6.000 quilômetros e que o π é trabalhado como sendo 3. Ele quer a velocidade linear da pessoa devido ao movimento de rotação. E o exercício deixou claro que quer em quilômetros por hora. Já temos uma equação, né, para a gente utilizar aí, ó. Podemos utilizar, não temos nenhuma notícia aí que é frequência, mas temos ó, o movimento de rotação. Então isso é período. Qual que é o movimento de rotação? Quanto tempo utiliza-se para dar uma rotação, né? O movimento de rotação da Terra? 24 horas, certo? A gente tem o raio, que foi aqui de 6.000 quilômetros, né? A gente tem nosso querido π, que é dado 3, né? E aí a gente vai calcular a velocidade linear. Então ele já pediu a velocidade linear, que é igual a 2π raio dividido por um período, que é o período de 24 horas. Basta substituir, certo? Então, ó, velocidade linear igual a 2 vezes 3 vezes 600, né? Dividido pelo período de 24 horas. Logo, a velocidade é igual a 6 vezes 600, 6.000, dividido por 24. Fazendo aqui, 6.000 vezes 6 vezes 6, 36. E vamos realocar esses zeros aqui e dividir por 24. Dividindo aqui 36.000 por 24, vai dar aí uma velocidade linear de 1.500 quilômetros por hora. Então, a resposta certa dessa questão seria a letra D.